Jai Shri Radhe. Então, estamos no canal Srimad Mahaprabhu do nosso projeto virtual Hridaya Mandir, o Templo do Seu Coração, pela misericórdia de Gurudeva, pela misericórdia de todo Guru Parampara. Estamos lendo o belíssimo, o 8º capítulo do belíssimo Madhya Lila, Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, com comentários do Ravanuvada, comentários de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então, Srila Gurudeva, ele está explicando o Mangala Charan, essa obra maravilhosa. O Mangala Charan está nesta, que na verdade é o primeiro verso do 8º capítulo de Chaitanya Charitamrita. Sancharya Ramavida Bhakta Meghe Swabhakti Siddhanta Chayamritani Gurabdhir Ethai Amuna Vitirnais Tat Gyatva Ratnalayatam Prayati. Ele está dizendo que Shri Gauranga Mahaprabhu é um oceano interminável, nectário das conclusões consolidadas a respeito da devoção, ou Bhakti Siddhantas. E seu devoto Shri Ramandarai é a nuvem a quem a nuvem que ele enche com essas conclusões a respeito da devoção a ele próprio. Então, Mahaprabhu é o oceano, Ramandarai é a nuvem carregada de Bhakti Siddhanta. Quando Mahaprabhu experimentou a chuva de Bhakti Tattvas que a nuvem Ramananda lançou sobre ele, ele se transformou num oceano de joias. Como Gurudeva já explicou aqui, antes dessa conversa, Mahaprabhu tinha Jnana. Se lembra? Mas agora que Mahaprabhu ouve o néctar de Rasa Siddhanta e Bhakti Siddhanta, ele agora tem Vijnana. Vamos ver onde está escrito isso aqui. Eu me lembro que estava aqui em algum lugarzinho. Mas eu não estou encontrando. Swabhakti Siddhanta Chayamritani. Eu acho que é aqui. Não estou encontrando. Mas enfim, Srila Gurudeva continua agora explicando a expressão Tat Gyatva Ratnalayatam Prayati. O conhecimento deste Bhakti Siddhanta é chamado aqui de Ratna, ou joia preciosa. Quando essas conclusões devocionais estão saturadas de Bhakti Ras e entram pelos ouvidos de um devoto que tem a sua consciência unidirecionada, esse devoto se torna como um oceano de joias. Então Mahaprabhu, ele aparece como o devoto de Krishna. E ele que é o oceano de Bhakti Siddhanta e cuja Shakti é evaporada pelo desejo profundo e transcendente de Ramandarai de servi-lo, que por sua vez se transforma numa nuvem, ele também se torna um oceano de joias quando ele sente cair essa chuva de néctar sobre si mesmo. Mahaprabhu inspirou o coração de Shri Ramandarai e Srimad Mahaprabhu, então pessoalmente, ouviu para estabelecer o exemplo supremo e deste modo estimular nos outros também essa avidez por ouvir. Olha que interessantíssimo. Então, primeiro Mahaprabhu inspirou o coração de Shri Ramandarai. Ou seja, quando Mahaprabhu inspira o coração de Ramandarai, ele misericordiosamente permite que o seu oceano de Bhakti Siddhanta tenha parte do seu conteúdo evaporado para se transformar na nuvem Ramananda. E aí Ramananda Rai está carregado
desse néctar Bhakti Tattva. E por isso, o que é natural é quando a nuvem fica carregada, fica Sham, né? Fica Shama Ghan, é uma nuvem carregada de essa água maravilhosa, puríssima, do néctar de Bhakti Ras. Então, quando isso acontece, naturalmente essa chuva jorra sobre os seres vivos. E nesse caso, ela está jorrando diretamente sobre a forma transcendental de Mahaprabhu. E aí Mahaprabhu, ele ouve pessoalmente esse néctar todo para estabelecer o exemplo supremo, né? Que é o que nós estamos tentando fazer aqui. Nós estamos tentando seguir o exemplo de Mahaprabhu, porque deste modo ele nos estimula a cultivar essa cobiça de ouvir Harikatha. Olha só, aquelas joias agora aparecem sob a forma deste livro, que apresenta a joia suprema de todas as perfeições espirituais. Então o Gurudeva está falando que todas essas joias que foram a transformação do coração de Mahaprabhu ao ouvir o Katha de Ramandarai estão imortalizadas nas páginas desse livro Shirai Ramananda Samvara. Então quem não vai distribuir esses livros? Quem será aquele que não vai distribuir esses livros? Se Gurudeva pessoalmente está falando que essas joias agora aparecem sob a forma deste livro, qual é a desculpa que eu vou dar para não distribuir esses livros? Qual é a desculpa esfarrapada que eu vou dar para não distribuir esse livro? Então a gente tem que entender que a gente não tem a compaixão genuína do nosso Gurudeva. Mas que nós podemos servir a compaixão genuína do nosso Gurudeva saindo em todos os cantos do mundo, saindo às ruas, entrando pelas lojas, parando nos sinais, nas universidades, nos campos universitários, na saída dos shopping centers, na saída dos bancos, nas praças públicas, e humildemente cultivar a humildade de servir a compaixão de Gurudeva, que está aqui representada. Só esse parágrafo já é assim um estímulo inconcebivelmente maravilhoso para cada um de nós adotar esse processo de distribuir livros, que na verdade, segundo está explicado no livro Alma da Distribuição de Livros, é um dos angas de Bhakti, né? Servir a esses livros, cuidar deles com carinho, adorá-los no altar. Este acho que é o 47º anga dos 64 angas de Bhakti. Então, se a gente quer realmente algum resultado no caminho de Bhakti, a gente tem que praticar Bhakti. Não tem outra maneira. Mas ficar pensando nos samskaras, no meu futuro, no meu passado, na minha mãe, no meu irmão, é tudo muito fofinho, mas nada disso vai levar a gente aquela porta de Bhakti que se abre quando a gente tem fé no que Gurudeva está falando. O Gurudeva está falando aqui o quê? Essas joias agora aparecem sob a forma deste livro que apresenta a joia suprema de todas as perfeições espirituais. Então, sempre devemos também lembrar que Gurudeva escreve esses livros, mas ele não escreve esses livros, porque ele é como o bambu transcendental, que é oco por dentro. Então, ele se transforma nesse bambu transcendental para ele ser um instrumento perfeito da misericórdia de Mahaprabhu. Então, na verdade, quem escreve todos esses livros é o próprio Sriman Mahaprabhu. Então, quando nós estamos lendo esses livros, nós devemos estar sempre atentos ao fato de que estamos ouvindo diretamente as palavras de Sriman Mahaprabhu. Aí Gurudeva continua dizendo: Sriman Mahaprabhu já conhecia cada aspecto de Bhaktisiddhanta na sua inteireza. Se não fosse assim, como poderia ele ter dotado de poder o coração de Shri Ramandarai com todas aquelas conclusões devocionais? Então a pergunta que surge naturalmente neste caso é: como é que o Senhor conquistou o conhecimento do Siddhanta ouvindo da boca de lótus de Shri Ramandarai?
Qual é o significado disto? Né? Por um lado, ele é Vedai Cha Sarvai Aham Eva Vedya. Ele fala, Mahaprabhu fala na Gita. Mahaprabhu não é diferente de Krishna. Então, quando Krishna fala Vedai Cha Sarvai Aham Eva Vedya, ele está falando que ele é a fonte de todos os Vedas, ele é a personificação dos Vedas, ele é o conhecedor dos Vedas e ele é o objetivo a ser alcançado pelo estudo dos Vedas. Então essa pergunta é muito procedente. Como é isso que Mahaprabhu, se Mahaprabhu já tem conhecimento por completo de todo o Bhaktisiddhanta, como é isso que ele está agora recebendo o conhecimento de Siddhanta, ouvindo da boca de Lótus de Shri Mandarai? Isso tem que ter um significado, senão não faz sentido. Né? A resposta, Deus vai dar a resposta, Mahabhagavad. No Mahabhagavad dá a resposta, ele sana todas as nossas dúvidas que estão girando na nossa mente agora e as dúvidas que vão girar na nossa mente no futuro. Isso é um Mahabhagavad. Né? Ele é um Tattvavit. Ele é Tattvavit. Tattva-jnana-vit. Ele tem percepção, ele tem darshan, em conhecimento perfeito de todo o Bhaktisiddhanta. A resposta é que anteriormente, é aqui, já leu isso então, anteriormente o conhecimento de Mahaprabhu havia sido apenas jnana, teoria. Mas depois de ouvir de Shri Mandarai, esse conhecimento se tornou vijnana, conhecimento assimilado, conhecimento introjetado. Jnana e vijnana não são a mesma coisa. Aqui, jnana refere-se a conhecimento comum, ao passo que vijnana implica ou implicita conhecimento especial, que é cheio de percepções e de insights e assimilações e compreensões. Bhagavan Shri Krishna disse a Brahma: Jnanam parama guhyame yad vijnana samamvitam sarahasya tadangam cha grihana gaditam maya. Ó Brahma, o conhecimento relativo a mim é absoluto e não dual, ele é advaya. E ele é confidencialíssimo, secretíssimo. Muito embora ele não tenha diferenciações, ao mesmo tempo se subdivide eternamente em 4 categorias, que são Jnana, conhecimento teórico, Vijnana, conhecimento assimilado, Rahasya, conhecimento secreto, e Tadanga, são as partes concomitantes desse conhecimento, ou os angas da devoção, Bhakti Anga. Por sua inteligência como diva, você não pode compreender isto, mas pela minha misericórdia, agora você pode assimilar essa subdivisão do conhecimento. A minha Swarupa, Jnana é a minha Swarupa, a forma original ou a identidade essencial de Krishna. Por isso ele rege Chit Shakti. Né? Se lembra? Krishna rege Chit Shakti. Da sua energia interna que se expande em Chit Shakti, Chit Shakti, Sat Shakti e Ananda Shakti, ou Samvid Shakti, Sandini Shakti e Radhini Shakti. Então Krishna, a forma dele é o próprio Jnana. Vijnana, continua Krishna falando com Brahma, Vijnana é o conhecimento relativo a Bhakti a mim. Porque se você tem conhecimento verdadeiro, você sabe que você é servo eterno de Krishna. E se você sabe que você é servo eterno de Krishna, você vai naturalmente desenvolver o ímpeto de servi-lo, em vez de servir a qualquer outra coisa que não seja diretamente Krishna. Né? Você pode dizer, não, estou servindo a energia externa de Krishna, estou servindo as mocinhas que passam na rua, estou servindo a Copenhagen, a Cacau Show, né?
Isso chama-se Maya. Então, aí ele continua dizendo que Vijnana é o conhecimento relativo a Bhakti, a ele mesmo, e ele diz, a minha Rahasya, o meu conhecimento secreto, é a Diva Diminuta. Então, Diva Diminuta é Rahasya, é o segredo de Krishna, é o mistério de Krishna. Ele é Jnana, né? Ele, enquanto Swarupa, enquanto sua própria forma original e sua personalidade original, ele é Jnana. Bhakti é Vijnana. E Diva é Rahasya, é o conhecimento secreto. Pradhana, os modos e manifestos da natureza material, em seu estado original e não diferenciado, eles são, ou esse Pradhana é o meu Jnananga, ou uma ramificação de Jnana, o conhecimento. A não dualidade eterna e as diferenças confidenciais entre esses 4 tátuas, né? Jnana Tattva, Vijnana Tattva, Rahasya Tattva e Pradhana Tattva. Então esses elementos são todos transformações de minha potência, que é simultaneamente igual a mim e diferente de mim. Atintya Veda Veda Tattva. Então aqui está falando de Shrimati Radhika. Sem Shrimati Radhika, Krishna não conseguiria falar nada disso para Brahmaji, né? Da mesma forma que sem Vishaka Devi, Krishna não pode se habilitar para experimentar a doçura, a grandeza do amor de Shrimati Radhika. Então, esse passatempo em que Mahaprabhu se encontra com Shri Rai Ramananda representa esse ensinamento que Krishna, como Mahaprabhu, precisa absorver para depois ele experimentar aquilo que é o motivo interno da sua vinda a esse mundo material. Então, Gurudeva vai explicar, e vai continuar explicando esse muito rico, né, esse Mangalacharana. Só o primeiro capítulo, primeiro versinho, olha só. Isso é um Vaishnava, né? Ele pega um versinho desse e ele entende esse versinho. Você pode dizer que esse versinho é uma gota no oceano de Tattva Siddhanta, mas para um Vaishnava do calibre de Srila Gurudeva, de uma gota, ele é capaz de falar um oceano de verdades transcendentes, né? Por isso que Mahaprabhu, com uma gota da sua misericórdia, que ele pingou sobre a cabeça afortunada de Rupa Goswami Pad, Rupa Goswami fez tudo o que ele fez. Ele se torna o nosso Abhideya Acharya. Sem Rupa Goswami a gente não pode entender o processo de Bhakti. Então aqui Jnana indica Krishna Tattva. Olha que interessantíssimo. Jnana indica Krishna Tattva, Vijnana indica Radha Tattva. Rahasya significa o Tattva de Prema, Prema Tattva. E Tadanga significa o Tattva dos passatempos amorosos, Vilas, entre Shrimati Radha e Shri Krishna. Uau! Que eu vou ter que ler esse Mangalacharana umas 500 vidas para poder absorver o que o Gurudeva quer dizer. Muito especial, né? Então, Jnana indica Krishna Tattva. Toda vez que você tem conhecimento, na verdade, esse conhecimento é Krishna. Ele é a própria personificação do conhecimento. E toda vez que você intui, que você assimila esse conhecimento, aí você tem Shrimati Radhika. E toda vez que esse oceano de amor, cuja batedura é feita pelo casal divino, toda vez que esse oceano de amor está sendo batido, então você tem a Rahasya, que é Prema Tattva, que é o segredo, a diva. O segredo está em servir ao Prema de Radha Krishna. O segredo da diva, né? A perfeição da diva. E Tadanga é o encontro deste casal divino, é o Tattva que vai falar
deste Vilas, desse Milana, encontro entre Radha Krishna. Uma diva que tem a fortuna inconcebivelmente inimaginável de poder servir diretamente ao casal divino, orientada por sua Guru Manjari, né? Então essa diva, ela realmente está vivendo, ela está vivendo a verdadeira vida. Pode-se obter Bhagavan Shri Krishna, que é Atintya Beda Beda Tattva, ou simultaneamente igual e diferente, igual às suas múltiplas energias diferentes delas, somente pelo processo de sadhana bhakti. O conhecimento que podemos assimilar ouvindo de alguém chama-se Jnana. Você vai para a escola, você ouve o Gurudeva, então esse conhecimento chama-se Jnana, que quando assimilado pelo coração, chama-se então Vijnana. Então quando entrou pelo ouvido, Jnana, né, passou pela mente, chegou no coração, Vijnana. Foi Vijnana que Srimad Mahaprabhu obteve de Shri Ramananda. Bhagavan Shri Krishna é o Vishai, é o desfrutador, o objeto de Bhakti. Ele não é Ashray, a morada de Bhakti. Ele é completamente... Ele desconhece por completo os sentimentos surgidos no coração do sadhaka por intermédio do serviço devocional que este sadhaka lhe presta. O devoto o serve em uma daqueles quatro relacionamentos, né, que são Sthaibhav, né, Dasyaras, servidão, Sakyaras, fraternidade, Vatsalaras, afeição parental, ou Madhura Bhava, amor de amante, amor extraconjugal. Então, esse é um dos segredos da diva que Gurudeva está revelando. Que se você conquista o reino de Bhakti, de serviço devocional a Krishna, Krishna ele vai desconhecer por completo os sentimentos que surgem no seu coração à medida que você presta esse serviço. Deste modo, Shri Krishna é o Vishai, o objeto da devoção de todos os diversos devotos Ashaya Jatiya, aqueles que são os refúgios ou os receptáculos do amor divino. Por isso que Srila Govinda Maharaj dizia que Krishna ele cobiça o prema dos seus devotos. Shri Krishna não tem os sentimentos amorosos dos devotos que são os receptáculos do amor divino. Ashaya Jatiya. Ele é a suprema personalidade de Deus, né? Do ponto de vista de Tattva Siddhanta. Mas do ponto de vista de Rasa Siddhanta, ele é um ladrão do prema dos Vaishnavas. Por isso que ele rouba a manteiga, né? Ele vai roubar a manteiga por quê? Porque ele sabe que aquela manteiguinha feita pelas gopis, como é que as gopis fazem manteiguinha? Elas estão lá de manhã cedo, estão cantando o nome de Govinda. E tem diferença? Quando elas cantam o nome de Govinda, automaticamente o coração delas se enche de amor por Krishna. A mente delas explode, assim como um chocolate que tem um recheio de cereja por dentro, assim. Então a experiência que elas têm, elas estão como se elas estivessem mastigando chocolate de cereja que explode dentro da mente delas. E aí esse prema da raça dela, do Sthaibhava delas, ou seja, elas têm o prema de querer amamentar Krishna, querer dar amor de mãe por Krishna. Então isso se explode e elas ficam completamente mergulhadas nesse êxtase. Isso Krishna não experimenta. É isso que o Gurudeva está falando aqui. Que ele não tem os sentimentos amorosos dos devotos que são os receptáculos do amor divino. Por isso ele não consegue tirar um passo dele de Vrindavana, porque só os Brijavasis têm essa condição, vivem nessa condição, que Krishna é meu, e o amor que eu sinto por Krishna é meu. Na verdade, de Krishna,
Mas Krishna não consegue alcançar esse amor. Ele não consegue saborear a suprema e indescritível felicidade que Srimati Radhika sente ao ver a encantadora forma de Krishna. Como é possível que Shri Krishna experimente o estado de alegria que Srimati Radhika alcança na fase de Raga e Anuraga, especialmente na fase de Madanakya Mahabhava? Quando chega na fase de Prema, né? Srimati Radhika, Sneha, Raga, Anuraga, né? Bhava, Mahabhava. Krishna queria saber quais são as glórias do Pranaya de Shri Radha, esse amor intenso. Pranaya é o amor intenso de Shri Radha. Que tipo de alegria ela experimenta no serviço amoroso a mim? Como ela saboreia o néctar da minha doçura? Então esses são os motivos de ansiedade de Krishna. E está o tempo todo pensando, mas como é que essa menina faz? O que ela faz? O que ela sente? O que ela está fazendo exatamente agora? Então, noite e dia, a lila de Krishna é pensar em Srimati Radhika. Pensar na sua bela forma, no seu olhar, nos seus olhos de lótus, no seu olhar de soslaio que ela lança para ele, e o atinge com milhões de flechas de cupido. Krishna é conhecido como o cupido transcendental. Gurudeva fala que existem 5 categorias de cupido, né? Mas Krishna é o cupido transcendental supremo, porque com o som da sua flauta, com a beleza do seu olhar, da sua forma transcendental, com a beleza da sua lila, ele atrai a mente e o coração de todos os seus devotos. Mas Srimati Radhika é chamada de Madana Mohana Mohini, porque ela é aquela que atrai o cupido transcendental, né? Então ele fica completamente desconcertado, assim. O que está acontecendo? Se eu sou o cupido transcendental, e se todos têm os olhos voltados para mim, por que eu tenho os olhos voltados para ela? Então, para satisfazer esses desejos, Shri Krishna aceita o humor e a tez de Srimati Radhika, e, vindo como o Ashraya, o refúgio ou receptáculo do amor divino, ele apareceu neste mundo como Shri Gaura Sundar. Ele infundiu o coração de Shri Ramandarai com as conclusões de sua própria Bhakti Ras, a ambrosia da devoção. Shiradaya Pranaya Mahima Kidishovana Swadyoryanadbhuta Madhurima Kidishovamadiya Sokyam Chasya Madanubhavata Kidisham Vichibhavat Tadbhava Dhyasamajani Satigarbha Sindota Harindo. Isso é esse verso do Adilila, capítulo 4, que a gente acabou de ler, né? Verso 230. Esse verso, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami está citando, pelo que eu me lembre, o próprio Shri Swarupa Damodara Goswami, que está explicando que é apenas pela influência, está explicando os 3 motivos internos, na verdade, para Mahaprabhu aparecer, né? Mahima, Madhurima e Sokyam. E é apenas pela influência da sua potência de misericórdia, sua Kripa Shakti, que o desejo do Senhor pôde ser satisfeito. Então, se fosse só pela potência de desejo, porque Krishna tem sua potência de desejo que se chama Icha Shakti. Se fosse só pela Icha Shakti, a coisa não funcionaria. Mas Krishna é perfeito. Ele é tão perfeito que ele tem a mais que perfeita Srimati Radhika sempre ao seu lado, né? Então, pela influência de sua Kripa Shakti ou Karuna Shakti, somente por essa potência divina é que o desejo de Krishna acaba sendo satisfeito. No Shri Brihad Bhagavatamrita, Gurudeva está sempre citando o Brihad Bhagavatamrita, né? No Shri Brihad Bhagavatamrita, Parishit Maharaj conta como Shri Gopakumar concedeu a percepção do amor estático com X a seu discípulo da mesmíssima maneira.
Ele simplesmente colocou sua mão de lótus sobre a cabeça de seu discípulo, que então teve a percepção de todas aquelas joias de conhecimento transcendental. Este exemplo ilumina um segredo. Este exemplo esclarece um segredo. Se a diva quiser, ou se a diva realmente desejar receber o êxtase das verdades fundamentais relativas ao Bhagavan, ela deve ouvir apenas do devoto que tenha essa percepção. Como Srila Raghunath Goswami fala, né? O Vaishnava, que é astuto, ele vai respeitar todos os Sampradayika Bhaktas, né? De todas as Sampradayas, mas ele vai se refugiar apenas no Rupanuga Gurvaga Acharya, um Vaishnava, que é um seguidor fiel, unidirecionado da linhagem de Shri Rupa Goswami Pada. Porque só pela misericórdia de Shri Rupa Goswami, só pela misericórdia de Ramandarai, é que isso pode acontecer, né? Os passatempos de Shri Hari naturalmente ficam armazenados apenas no coração de semelhantes devotos. Forte, né? Essas narrações, plenas de conhecimento e bem-aventuranças transcendentais, fazem com que os ouvintes também as saboreiem. Então imaginem só, Srila Gurudeva está dando esse kata para um número bem considerável de devotos em Jagannatha Puri, né, no mês de Purushottama, que é o mês regido pelo próprio Krishna, né, o 13º mês. E ele fala, ele está assim, humildemente se referindo a si mesmo. Ele não pensa isso de si mesmo, mas ele está se referindo a si mesmo. Ele diz que os passatempos de Shri Hari estão naturalmente armazenados apenas no coração de semelhantes devotos, né? Por isso que no Srimad Bhagavatam, da primeira à última página, você vai ver os Vaishnavas, os sábios sendo glorificados. Porque sem Shukadeva Goswami, né, sem Parikshit Maharaj, qual é a sustentação do Srimad Bhagavatam? A Lila está ali, né, o Tattva está ali, Bhakti Rasa está ali, mas sem Shukadeva Goswami mover tudo isso e revelar, trazer à luz, né, iluminar, como o Gurudeva falou aqui. Então o Bhagavatam, toda aquela pessoa, que existem muitos na Índia, e também no Ocidente alguns, mas na Índia mais ainda, pessoas que dão Bhagavad Saptaha, ficam uma semana cantando o Srimad Bhagavatam, mas se elas não têm um Tattva Guru, né, um guru que tenha realmente percepção da verdade, especialmente de Radha Tattva, da verdade sobre Srimati Radhika, né? Então ele vai falar todo aquele conteúdo do Srimad Bhagavatam, vai falar de Ambarish Maharaj, vai falar de Rantidev Maharaj, vai falar de Nanda Maharaj, mas do coração dele não vai sair um centavinho, uma migalhinha da misericórdia que um verdadeiro Vaishnava teria por aquela audiência. Compaixão infinita do Vaishnava. Como Shukadeva Goswami, por sua compaixão infinita, ele aparece no mundo material e tem toda aquela lila, né, de como a princípio ele é um Brahmavadi, né, que ele está meditando no Brahman na floresta, ele sai de casa, não quer saber de nada, mas aí Srila Vyasadeva faz com que seus discípulos recitem o Srimad Bhagavatam, e só por ele ouvir essa ambrosia do Srimad Bhagavatam, o coração dele se ilumina, né? E ele se dá conta, meu pai é muito mais do que meu pai, é muito mais do que meu pai. Porque afinal de contas o nascimento de Shukadeva Goswami é completamente transcendental. Ele entra pela boca de Vitika, né? A esposa de Vyasadeva, é Vitika, né? O nome dela.
E fica 16 anos, para alguns fica 12 anos. Às vezes o Gurudeva fala 12 anos, para o padre fala 16. Mas de qualquer modo é muito tempo, né? 12 ou 16 é muito tempo. Então, assim, da mesma forma que o passatempo do nascimento de Srila Shukadeva Goswami é inteiramente transcendental. Ontem eu estava lendo, eu acho que Srila Vamana Goswami Maharaj explicando, né, que você pode fazer um paralelo entre cada verso que Krishna usa para falar de si mesmo, para se referir ao seu devoto. Janma Karma Chame Divyam Evanjo Vetitataha. Então Krishna está falando que o nascimento e as atividades dele nesse mundo material são inteiramente transcendentais. Não são tão tocadas em nada por Mayadevi, pelo fator tempo, de forma alguma, né? Então, da mesma maneira, da mesmíssima maneira, quando um Vaishnava aparece nesse mundo, por isso que a gente usa o verbo aparecer, né? Você pode dizer que ele nasceu no dia tal, do tal, do tal, mas a gente prefere usar aparecer porque ele sempre existiu e ele sempre existirá, né? E ele é aquele que pode revelar o segredo da diva, que a diva também sempre existiu, sempre existirá, né? Mas a glória da existência da diva será, ou se consolidará quando ela se refugiar nos pés de lótus desse, como se diz aqui, Jatiya, Ashraya Jatiya, esse devoto Ashraya Jatiya, porque ele é o refúgio, o receptáculo do amor divino. Então só ele pode distribuir esse amor divino, pela misericórdia de Mahaprabhu, distribuir irrestritamente, indiscriminadamente esse amor divino. Como a gente vê no exemplo do nosso Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que pregava no mundo inteiro, prega ainda no mundo inteiro, né? Através da boca de lótus de seus discípulos sinceros, né? Srila Prabhupada continua pregando. Da mesma forma, Gurudeva prega no mundo inteiro. Ele está sempre presente, como Prabhupada dizia, que quando o mestre espiritual vai para Kata Lila, o que acontece é que a vani transcendental dele, né, que os ensinamentos dele são o orgulho do discípulo, né? E ele fica, desse modo, ele fica sempre saturado dessa misericórdia do seu Gurudeva, e a melhor coisa que ele pode fazer com essa misericórdia é que fica borbulhando no seu coração, é espalhá-la por toda parte. Porque quanto mais ele esvazia o coração do conteúdo de néctar que Gurudeva coloca no coração dele, mais Gurudeva enche o seu coração dessa compaixão infinita. Jai Shri Gurudeva Patitapavan Ki Jai, Shri Ramandarai Ki Jai, Shri Rai Ramanda Sambad Ki Jai, Shriman Mahaprabhu Ki Jai, Giriraj Maharaj Ki Jai, Kartika Vrata Ki Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Rupanuga Guru Varga, Vanchakal Patarubhascha, Kripa Sindhu Devacha, Patidanam Pavanibhyo, Vaishnava Gunam, Dandavat Pranam, Jai Shri Radha.